Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontram sua melhor e mais grandiosa expressão. Muito obrigado. Em 22 de agosto de 1979, o general João Batista Figueiredo, último presidente militar do regime militar, ele assinou a lei de anistia. Uma anistia ampla, geral e restrita, como a sociedade pedia na época. O objetivo da assinatura dessa lei, mesmo contra a vontade de muitos de seus pares, foi pacificar o país. A guerra interna, a guerrilha, já havia terminado, tanto a urbana quanto no campo. Muitos foram presos, exilados, e logo após veio o retorno dos exilados. Como ele disse nesse discurso, até reintegração ao serviço público com reparação foi aprovado. Essas pessoas que foram anistiadas não eram donas de casa, não eram inocentes, não eram moradores de rua, não. É gente que pegou em armas para lutar contra o governo. Grupos como Colina, como Varpê, PCdoB e outros, eles simplesmente partiram para a guerrilha. Mataram, torturaram, sequestraram, assim como o regime militar. Foi uma guerra interna, guerrilha, urbana e rural. Então já estava terminada aquela guerrilha, não tinha por que continuar essa repressão. Por isso que ele assinou a lei e entregou em seguida o poder aos civis. Ele foi o último presidente do regime militar. Tá? Essas pessoas que foram anistiadas, como eu disse, elas praticaram assassinatos, sequestro, assaltos. Para você ter uma ideia, em 1º de janeiro de 1968, integrantes do grupo Colina, que era Comando de Libertação Nacional, eles assassinaram um guarda em Niterói, no Rio de Janeiro. E assassinaram por engano, porque eles achavam que era o boliviano Guerri Prado. Guerri Prado é o boliviano que participou da prisão de Che Guevara. Né? Ele foi preso na Bolívia, torturado e morto, mas não era, matou por engano, um pai de família. Tá? Então essa é a visão, essa é a questão real da situação da guerrilha urbana. Um outro assassinato bárbaro ocorreu naquele mesmo mês daquele ano, dia 26 de junho de 1968. Por isso que o regime fechou completamente naquele ano. Tá? E esse atentado matou um garoto de 19 anos, o Mário Cosel Filho. Explodiram o grupo da Dilma Rousseff, né, que era o VAR, Vanguarda Armada Revolucionária, que estava junto com a BPR, os dois se uniram num grupo só. Eles causaram um atentado absurdo. Explodiram uma Kombi em frente ao quartel de Ibirapuera, aqui em São Paulo. O Mário Cosel, que estava na vigia, ele viu que a Kombi parou, porque nem isso eles sabem fazer, né? Atentado com um carro que quebra na porta do quartel. Ele desceu para ajudar e eles saíram correndo. Os elementos da Kombi estava cheio de explosivo. Nessa que saiu, ele foi olhar, explodiu a Kombi. Ele simplesmente dissolveu. Eu publiquei uma vez a foto dele morto na calçada. Cara, o Facebook me cortou por um bom tempo. Tá? Só que é proibido falar sobre isso hoje. Nós precisamos quebrar isso daí. Você pode falar de Vladimir Herzog, que era comunista declarado, foi preso, ele foi preso e foi assassinado na prisão, injustamente, né? E o Mário Cosel, ele não era político. Ele era um garoto de 19 anos, que estava servindo o quartel por obrigação, ele nem queria seguir carreira militar e morreu ali. O plano do pessoal da Dilma Rousseff era explodir essa Kombi dentro do quartel, na hora da formação dos soldados. Isso tem cerca de 100 soldados, 100 garotos de 19 anos no pátio. Não eram generais, eram soldados, garotos que estavam servindo por obrigação. General não fica ali no pátio. Então, a burrice desse pessoal. Eles iam cometer uma atrocidade. Morreu um só. Tá?
Mas todo esse pessoal foi anistiado. Todos eles foram anistiados. Tá? Os que estão presos hoje, que esse mesmo pessoal que foi anistiado entrou para a política e está no governo. Esse pessoal que está preso hoje, que foi preso no 8 de janeiro, eles não sequestraram, não assassinaram, não assaltaram. São pessoas comuns que estavam se manifestando. Ah, mas eles depredaram. Depredaram. Sabe quem depredou também? Mas quem depredou e depredou muito, pôs até fogo em prédio público? Esses daqui, ó. Elementos do MST, Movimento Sem Terra. O que eles estavam fazendo ali? Não é um pessoal que fica plantando? Não, eles estavam quebrando tudo. Invadiram, puseram fogo, como eu mostrei nas fotos agora. Dá uma olhada nessa sem terra que estava na manifestação. Ela tem cara de agricultora sofrida, né? Dá só uma olhada. É bem sofrida, né? Todo esse pessoal, eles foram presos? Não, não foram. Pelo contrário, alguns até recebem dinheiro do governo. Inclusive essa daí. Essa senhora, né? Feinha, loirinha, bonitinha, que diz que é trabalhadora. Recebe dinheiro do governo, é funcionária pública. Do governo não. Meu dinheiro, seu dinheiro. Tá? Os que estão presos hoje, eles estão presos injustamente. Como eles não invadiram e quebraram? Ah, é? Então vamos recordar, volta para aquela época. O que aconteceu? Olha esse filminho aí. O que é isso? O general Dias, que era responsável do governo Lula pela segurança do local, ele convidando as pessoas manifestantes, né, com muitas aspas, entrar, serviu água. Que manifestantes são esses? E o resto dos vídeos de segurança, onde estão? Se você bem lembrar, pega jornais dessa época, o ministro da Justiça na época era o Flávio Dino, amigão do Lula. Ele deu um depoimento na cara de pau dizendo que os vídeos sumiram, só sobrou aquele. O G. Dias foi o primeiro demitido do governo Lula, tá? Porque aquele vídeo não tinha como esconder. Pegaram só essa parte e o resto. Não era nem para pegar essa daí. O plano era sumir com todos os vídeos e colocar responsabilidade em todos aqueles que estavam na manifestação, que hoje estão na cadeia. Hoje estão presos. Estão presos sem direito nenhum. Inclusive, críticas da OEA, de outras organizações internacionais que estão vendo com muita seriedade o que está acontecendo no Brasil. Tá? O Brasil virou uma vergonha internacional. Entendeu? Está preso, por exemplo, está presa, né, uma mãe, essa manicure, mãe de 2 filhos. Tá? O que ela fez? Ela quebrou? Não, ela pichou uma estátua com batom. Ao contrário desse pessoal do MST que pôs fogo. Que está empregado no governo, recebe dinheiro, tranquilo, e terras. Agora vão receber terras até na Venezuela, né? Que vão todos para lá. Enfim. E não podemos esquecer de jeito nenhum do Clezão. O Clezão, por que não podemos esquecer dele? E o engraçado é que tem muito esquerdopata que ri dessa situação. O Clezão morreu, cara. Ele era inocente. Ele morreu, ele só estava passando no local, e não sou eu que estou falando. É a PGR, Procuradoria-Geral da República, um órgão do governo. Pegou toda a documentação e mostrou o vídeo, inclusive, que ele está no local de trabalho dele na hora do quebra-quebra. Ele foi preso em casa, ele não foi preso na manifestação. A polícia do Alexandre de Moraes foi lá buscar ele em casa. Levou ele para a prisão, ele com doença, com uma doença que precisava de remédio, foi proibido o medicamento, atendimento médico foi proibido para ele. A própria PGR falou que, poxa, o cara é inocente, ele não tem que estar preso. O que aconteceu? Numa hora de banho de sol, ele acabou tendo um troço e morreu. E esses artistas, esses militantes, eles dão risada. O cara deixou 2 meninas, esposa e 2 filhas. E esse pessoal dá risada. Tem morador de rua
que foi preso e foi libertado recentemente pelo poderoso Xandão, o Torquemada brasileiro. E a esquerda ri. Então nós temos que sair à rua amanhã, dia 16, tá? Para lutar exatamente contra isso, esses desmandos, para libertar esse pessoal. Já tem maioria no Congresso para aprovar a anistia. Se em 79 foram anistiados aqueles que assassinaram, aqueles que assaltaram um banco, aqueles que explodiram, tá? Explodiram um carro, inclusive uma teve todos os seus direitos políticos devolvidos, virou presidenta, né? Presidente, né? Uma presidenta na linguagem desses esquerdopatas, né? Destruiu a economia do país, agora está lá na China, destruiu a economia do banco lá dos BRICS, né, que os chineses estão loucos da vida com isso, mas esse pessoal está aí milionário. E esses inocentes? Então nós temos que sair às ruas dia 16 justamente para soltar esse pessoal. Vamos lá, compareça aqui em São Paulo, na Paulista, no Rio de Janeiro, em Copacabana, nas outras cidades, no seu local, aí onde for, saia para pedir anistia, porque os congressistas estão de olho nisso, o mundo inteiro está de olho nessas manifestações. Então, por favor, você que é normal, não é fanático esquerdopata, saia nas ruas pela anistia. Tamo junto, estaremos lá.